Olá, boa noite. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. A Dani entrou. Já te aceitei aqui, Dani, tá conectando. Cadê eu? Você deve estar entrando, amiga, tá conectando. Você não tá se vendo, Ah, nem eu tô te vendo ainda. não, não. A gente tá te ouvindo só. Eu vou tentar de novo, eu Ah, vou cancelar e ver, tá. você me pede de novo para entrar, tá? Oh, pessoal, que delícia ver vocês aqui. Vamos lá, que a Dani entrou só com áudio. Vamos ver se agora dá certo. Oi, Marise. Oi, Val. Boa noite. Hum. Amiga, você tem que Olá. aparecer. É de bom tom, né? Ah, seria bom, né? Pôr esse rostinho Nossa lindo aí na Senhora. live. O que Meu será que está Deus. acontecendo? Hum. É, peraí, vamos fazer o Aqui seguinte. aparece que está conectando, sabe? Aham. Uai. O seu vídeo tá ligado, É, você tá se vendo, não tô me vendo. Deixa eu ver o que que não? eu posso estar fazendo aqui. Ai, meu pai do céu. Ai, peraí que vai dar certo. Tá, não, com certeza vai dar. Ah, Neivinha, Lívia, Cris. Vamos ver de novo aqui. Fixa assim for. Ai, fixa. Aí, agora foi! Eu adorei, mas Arrasou! foi. Que delícia! É Pronto, porque amiga. é ao vivo, né? Coisa do É, ao vivo. quem sabe faz ao vivo. Ó, aí, ó, te cumprimentando já. Quem tá aí, o Ai, pessoal? o Raí. Ah, gente, que delícia. Dani, obrigada. Obrigada de todo o meu coração por você aceitar participar dessa live e compartilhar com a gente e com essas pessoas todo esse momento, né, toda a tua experiência, que acho que é tão válida, tão rica. Estou É, muito feliz de estar aqui com você. Você não tem ideia, meu coração está pulando aqui, ó, quase saindo pela boca, de tanta o alegria. meu também tá. Que Para mim delícia. é um prazer estar aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Consegue? super bem. Se não fosse por você, eu jamais faria isso. E fique claro, porque eu sou bem dos bastidores mesmo. Ai, E para Dani. mim é um prazer falar um pouco do que me realiza. Tô um pouquinho todos os dias, assim. Sim, que Eu, delícia. eu não sei fazer bem outra coisa, eu acho. Eu já até tentei um plano B, um plano C, um plano D, mas desde a faculdade eu frequento, pelo menos aos finais de semana, eu fazia estágio já em UTI, né? Uhum. Então é uma paixão, é um amor. E falar de amor, para mim, Tá em casa, é uma delícia. Estar em casa, falar não de amor é? dentro do caos, né? Dentro do É, caos que se instalou. Para mim é. é Eu uma acho que delícia. você está muito conectada com a tua missão de vida, né? Com o propósito que você foi criada, com o propósito divino que você foi criada, né? E eu preciso dizer do que você representa para mim antes de pedir para você, enfim, ficar à vontade para falar. Você
é minha amiga da época da faculdade, então a gente fez fisioterapia juntas. A gente tinha um grupo, né, que a gente era muito unido, e É, a Cris foi uma das pessoas que eu fiz a live, que está aí junto com a gente, que foi uma delícia reencontrar ao vivo, assim, né, e compartilhar as experiências e tal, foi muito especial, e hoje está sendo de novo um momento muito gostoso, porque vocês tiveram um lugar na minha vida, vocês foram a minha família e fizeram parte de mim desde aquele período da faculdade, né? Então, todos os nossos amigos, todas as pessoas que a gente compartilhou, que a gente vivenciou o processo da faculdade juntos, né? Todos têm um lugar muito especial no meu coração, mas muito especial mesmo. E, e aí, uma particularidade sua, que eu acho que eu preciso dizer, é essa característica de ser extremamente amorosa e cuidadosa desde sempre e com todas as pessoas. A gente, eu vou me ter que fez falar. lembrar o dia do trote, lembra do trote? Isso. A gente comentou esses dias, eu não posso deixar de compartilhar, né? Que os bastidores são sempre as melhores, né? É muito Elas bom. saem as melhores pérolas, né? E você, no dia que a gente supostamente teria que dar o trote, que a gente estava como veterana e tal, né? Seu primeiro contato com uma menina lá, não sei, não me lembro quem era, você foi tão carinhosa, tão solícita. Você disse: olha, aqui funciona assim, aqui é assado, a cantina é assim, e aqui o bloco A, bloco B, bloco C, lá a gente tem anatomia e tal. E a menina virou para você e falou: você trabalha aqui? Você trabalha aqui? Aí eu falei, ah, é? Então pega tinta, pega tudo que é tinta aí. Filha da mãe, essa bichete. De tão carinhosa, né? De tão acolhedora, tão mãezona que você sempre foi, né? E é uma delícia conviver com você com essas características. A gente se sente cuidado. E quem está aqui assistindo, que estava lá na época junto comigo, pode dar uma opinião se eu não estou certa dessa sensação gostosa que é estar com você. E sempre foi assim, Dani. Então, por isso que eu falo que eu acho que você está muito conectada com o seu propósito de vida, porque você cuida e cuida mesmo, né? E cuida com amor, cuida com um nível de acolhimento muito acima da média, né? E então eu tenho muito orgulho quando eu falo que eu sou sua amiga e que eu sou sua amiga há, sei lá, 20 anos, né? Porque, né, tudo bem falar, não faz mal. Talvez seja 21 anos, pior ainda. E assim, é uma honra, entende? Por isso que eu escrevi hoje à tarde naquele post. Tomara Deus que eu saiba escolher as palavras certas para te dar o espaço que você merece, para você falar desse amor, dessa tua paixão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua formação, sobre essa paixão que é a UTI na sua vida, né? E aí a gente entra nesse momento, né, comentando como a físio atua na UTI, para quem não sabe, e daí como que está esse período aqui. Sem fazer dessa live algo sensacionalista, algo duro de engolir, né? A nossa intenção é falar de amor É amor. dentro da Amor situação que dentro a do gente está. caos. E Isso. tem muito amor dentro desse caos todo, né? Bom, para mim é um prazer. Eu ficaria aqui também falando sobre você, sobre a sua amizade e a força que você me dá em vários momentos. Então, para mim, a recíproca é mais que verdadeira. Eu sou muito grata por ter você do meu Linda. lado em todos os momentos. Agora, falando da Obrigada. minha escolha, né? Uhum. Eu sempre soube que trabalharia em hospital. É uma coisa que desde pequenininha eu sempre falava. Eu só não sabia se médica, se eu cheguei Uhum. a pensar em fono, eu cheguei a Tá. pensar em psicologia, eu cheguei a pensar, enfim, foi uma Eram várias foram opções, né? várias opções que eu tinha na época.
Uhum. Aí com mais ou menos 17 anos, que é a fase de vestibular e tal, eu tive a oportunidade de dar aula de matemática para uma menina que tinha síndrome de Down. Olha só, que legal. É, a Mariana, nunca mais vou esquecer da Mari. E ela só conseguia aprender ou fazer a lição se a tia Dani estivesse lá do lado dela, né? Que legal. E aquilo para mim foi um contato, foi um primeiro contato do puxa, descobri Uhum. tem um negócio aí, Um caminho aí. tem um caminho aí. E eu falei, puxa, eu gostaria de me dedicar a esse público, ou quem tem um pouco de dificuldade, de seja alguma coisa, de reabilitação. Então, eu fui buscar dentro, naquela época do vestibular, dentro das opções, o que eu poderia fazer por aquela Mari, né? Por Uhum, tantas uhum, Maris. E aí achei fonoaudiologia, aí, né, as mesmas coisas, fono e tal. E a físio, como eu sou toque, né? Eu chego, uhum. tá, né? Total. Infelizmente, porque agora no caso, não posso. Tem que botar a mão para trás, né? Ameaça só, Cotovelo. só. A gente Cotovelo, é. recebe de longe. Eu faço um álcool. Mas, assim, foi ali que eu descobri que eu queria lidar com gente, né? Uhum. E aí descobri a físio. E aí minha mãe e meu pai, bom, vamos lá, você gosta de estudar, vamos procurar as melhores, tal. Eu fui parar, graças a Deus, na Pucamp. Que delícia, que sorte a nossa. Que sorte! Fui parar lá com vocês. E, e desde 99 eu consegui uma oportunidade de estagiar. Então, aos finais de semana, a gente, de segunda a sexta em Campinas, aos finais de Uhum. semana eu voltava para o Lurdinha, na época. É um hospital que hoje é São Luís do Jabaquara. Tá. Mas na época era o Nossa Senhora de Lourdes, a gente Em chamava até São Paulo, né? carinhosamente de Lurdinha, em São Paulo, Uhum. eu consegui um estágio. Então eu voltava da faculdade e todo dia tava, todo dia não. Final de semana sim e não, porque senão ficava, Sim. nossa carga horária era pesada, enfim, tinha vida Uhum. social, a questão, né, de estar com os pais no final de semana, com a família. Então, um final de semana sim, outro não, eu já tava dentro da UTI. Uhum. Com 19 anos, né? Logo que a gente entrou, Logo assim. que a gente entrou no primeiro É, ano, né? e a primeira vez que eu vi a atuação de um FIS na UTI, eu desmaiei. Eu Ah, caí para trás. então quer dizer que Caí não para sou só trás. eu. Não, não. Eu caí para Não é trás nada só meu, assim. quando eu vi assim. Você foi muito mais inteligente que eu. E eu desmaiei mesmo. Aí todo mundo, ai, talvez. Até a pessoa que estava me supervisionando, ai, talvez não seja. Talvez não seja essa o seu A sua dom, que é essa. área. Uhum. Tá legal. Mas insisti. Gostava muito do. Aí a gente foi, nós fomos pro terceiro ano, quarto ano, com o Mário, né? Com a Maria Luísa. Uhum. Eu gostava muito da parte respiratória já tinha um pouco de ambientação, vamos dizer assim. E eu falei, bom, é isso aí. E depois fiz a pós-graduação em Uhum. cardiorrespiratória, e a partir de então eu nunca mais saí de hospital. Eu já migrei para muitos hospitais. Meu currículo é um É pouquinho vasto. vasto. Eu tive uma grande, não vou citar todos os nomes, mas eu tive uma Uhum. grande oportunidade de trabalhar num grande hospital aqui em São Paulo que apostou muito em mim, Que enfim. legal. E eu acabei saindo numa época que estava longe, sabe aquela coisa de logística? Eu tinha acabado de casar, saí. Uhum. Uhum. Até aquele momento que você fala, será que é isso que eu quero continuar? Será que eu quero... Porque é muita privação, né? A gente se priva de tudo. Final de Sim. semana, não sei se eu vou poder. Tem um casamento, não sei se eu posso ir. Uhum. Tem uma festa, não sei se eu posso participar. É uma vida de privação, Sim. né? Muita Por isso tem que ter doação muito. mesmo, né? Por isso tem que ter muito amor. Sim. Porque senão ela não perdura, assim, ela não dura, Uhum. né? Sim. E Então, você, qual que foi a tua conexão, em especial com o hospital, né? Acho que isso era uma coisa importante de você falar, que eu achei a coisa mais linda. por que que eu. É, Por o que 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 eu você, aquela que você falou da condição do paciente
de que situação que você Sim. encontra o Ah, paciente. E aí o sim, campo que sim. se abre, né? Sim, sim. Porque eu acho que é o momento em que o ser humano, quando ele está ali, dentro de uma UTI, numa agudização de algo, seja o que for, Uhum, a gente tem o ser humano cru, assim, frágil, não tem classe sim. social, não importa se ele tem 1 real, tem 1 milhão na conta, Uhum, ele está na mesma situação. É ali que sim. talvez ele até perceba que ele, que ele é igual àquele que está ali do leito do lado. Eu acho que é a condição mais pura do ser humano, eu acho. Eu acho que é Sim, uma condição pura, porque ele sim. tá ali fragilizado, e se ele tem 1 milhão, 1 real, foi o que eu falei, não importa. Ali Super não importa. vulnerável, né? Exato, ali não importa. Então eu acho é isso que me encanta, assim, eu acho que é aí que eu consigo perceber que eu ainda acredito no ser humano nessa hora, eu ainda Sim. aposto. Porque acho que cai a ficha e aí eles ficam mais vulneráveis e repensam algumas atitudes e um pouco do amor e um pouco do preconceito, enfim, acho que ele revê, passa talvez um Um filme na cabeça filme, deles é. ali. E acho que a E é coisa muito dos bonito. valores, né? É, Aparece o que realmente importa, né? Porque acho exato. que numa hospitalização a gente tem a chance de ver realmente o que que tem valor mesmo, né? O que que é imprescindível e o que dá para conduzir sem, né? Exato. O que é Então, eu acho supérfluo e o que que de fato importa, né? isso, que legal, né, Dani? Isso tem tudo a ver com essa tua amorosidade, É. com a abertura que a gente se permite quando está com você. Então, de novo, preciso te agradecer. Que isso. E Eu que aí, conta para agradeço. as pessoas, Dani, como que atua o físio na UTI? Primeiro, eu acho legal. É que falar da guerra, né? Eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber o que que o soldado enfrenta, né? Lá não. É, Quando a coisa. exato. Esse ano especificamente, então, como eu falei, a minha experiência em muitos hospitais, etc. E esse ano eu estava trabalhando só com pediatria, numa UTI cardiológica, ou seja, só cardiopatia congênita, crianças graves e tal. E na hora que bateu o Covid na porta, eu falei, bom, falei com meu marido, falei, ó, acho que agora porque se abriu, né, muitas portas nessa época. Uhum, E aí eu falei, bom, vou arriscar, eu vou pegar um temporário para aprender muito e para colaborar uhum. com esse momento aí que, né? Tão difícil, né? Então, muito difícil. E acabei tendo a oportunidade, então, desse cenário que a gente está vivendo agora. Trabalhei em hospital público, desculpa, particular. Aí fui para um segundo particular, um grande hospital particular de São Paulo, que administra hospitais públicos aqui em São Paulo. Então, Tá. eu ajudei um pouco no particular, então eu tive duas visões dessa população e acabei migrando para uma guerra, literalmente, que foi os hospitais, o hospital público, né? Vi a realidade do Uhum. hospital público. Então, assim, antes de eu explicar o que a gente de fato faz por essas pessoas, que é muito vasto, que acho que nunca fisioterapeuta foi tão mencionado, né, como agora. Sim, sim. Houve uma mobilização muito grande dos soldados, de Uhum. nós, dos soldados, assim. Nós todos tivemos um momento de que tivemos que lutar pela nossa, isso em todos os hospitais, tá? Em todos os que eu passei, os 3 que eu passei. Uhum. Tivemos que optar por, tivemos que brigar, desculpa, pela nossa preservação. Porque no Sobrevivência, começo né? de tudo, porque no começo de tudo, os EPIs, os EPIs que eles forneciam não eram adequados, né? Uhum. Então a gente teve um momento de pânico mesmo. Uhum. Todo mundo ficou em pânico, né? Uhum. Até eu compartilhei com você que teve um dia que eu tive uma crise de choro, todo mundo aplaudindo na varanda. Ah, que lindo! Comecei a chorar porque falei, meu Deus, se eu trouxer esse bicho, esse desconhecido aqui para dentro de casa, Uhum. o que eu faço? E eu acabei, infelizmente, contraindo. O Ale, meu marido, foi o mais afetado, o Gui, nem.
Não Nada. teve sintoma, né? O Ale foi o mais afetado. Eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, Uhum, aconteceu tudo que eu não queria que acontecesse, né? Mas houve uma mobilização muito grande da nossa área, uma mobilização multiprofissional. Então, uhum, muitos se afastaram por questões psiquiátricas, uhum, por não saber, por ter medo. Eu tive momentos ruins. Mas vamos uhum, lá. Então, então o Covid ele acomete a questão, né, a estrutura respiratória. É um vírus, né, como uhum. qualquer outro vírus, qualquer não, né? O diferencial dele é que a transmissibilidade dele então você pode pegar Altíssima, né? absolutamente, contato e gotícula. Então, se Uhum, alguém pegou, passou na mesa aqui e pôs a mão e eu coloco em seguida, pronto, já é uhum, suficiente, né? Por isso essas precauções. E gotícula, se eu tô falando com uma pessoa, que foi assim que eu contraí, discutindo um caso com uma médica, provavelmente tenha sido aí, sobre uhum. uma criança, a gente não ficou a 1,5 m de distância, a gente ficou um pouco menor, menos, e nós não usávamos máscara para não gerar pânico, foi isso que foi Tá. imposto no começo, infelizmente. E aí, pá, ela deve ter conversado mais Uhum, e eu acabei contraindo Covid. Então, houve uma mobilização muito grande. Vírus, o que o vírus causa? Ele causa né, a infecção respiratória, ele chega lá na periferia mesmo do pulmão, piora a questão da secreção uhum. e fica muito difícil desse ar, né? Ele é restritivo, fica muito difícil de haver a troca gasosa. Um dos sintomas que nós atuamos mais diretamente é a hipoxemia, que acaba gerando por conta dessa questão inflamatória e tudo. Uhum. Eles ficam hipoxêmicos, ou seja, cai muita oxigenação. Uns era é uma questão silenciosa, a gente só via porque estava monitorado, então Tá. a gente Não conseguia ver. causava um sintoma aparente, né? Não, mas Uhum. tinha a oxigenação já baixa. Do terceiro ao 14º que a gente tem a manifestação dos sintomas, né? Então, o que Uhum. o fisioterapeuta ele acompanha desde a entrada da pessoa no ambiente de UTI, Uhum. avaliando e observando essa evolução, né? Uhum. Alguns, como eu expliquei, tinham a hipoxemia, que era revertida facilmente com oxigênio, e a gente tá acompanhando diretamente isso, com Uhum. avaliação, com diária, né? Sim. Mobilização de secreção, quando ela começa a acontecer no momento mais tardio, começa a mobilizar a Uhum. secreção, oxigênio, é uma inflamação, os médicos dão todas né, as medicações adequadas, enfim, Uhum. aliás, isso é bastante também controverso, ainda não se tem protocolos, mas ainda é bastante estudado. Sim, vocês mudam, acaba mudando, né? Vocês têm que se adaptar aos protocolos quase que Isso, diariamente, né? É isso que eu tenho exato. ouvido de todos vocês, né? É. Os primeiros foram antibiótico terapia, corticoide, que a princípio não, mas logo viram que tinha benefício. E o Uhum. físio vai acompanhando essa evolução respiratória, né? Sim. Então, os casos que nós atuamos mais são os de hipoxemia, com oxigênio, e algumas Uhum. estratégias para reverter. Então, a gente observou que se a gente coloca o paciente em posição prona, de barriga para baixo, ele conseguia muitas vezes não precisar de uma máscara para reverter ou tubo, porque você Tá. privilegia a parte que ventilatório não dependente, dependente, né? Que a gente fala que é a questão, que é a parte posterior Uhum. do Do pulmão. pulmão. E às vezes revertia assim. Tá. Em outros momentos a gente precisa. É que é muito amplo, né? Mas Uhum. para tentar. Sim, sim. Senão eu vou ficar só falando Não, claro. disso. Não, mas a ideia é dar realmente uma noção geral, né, para É, ver como que o físio se situa dentro é, dessa equipe multidisciplinar da UTI, né? sim. É basicamente a reabilitação respiratória. Então, se ele tem uma falta de ar, uma insuficiência respiratória mais severa, a gente optava por venir, mas tinha que ser uma máscara já acoplada no ventilador para não gerar aerolização, tudo a gente tinha Uhum, que pensar. uhum, Então, desde essa máscara que eu comentei, ela era fechada para não aerolizar, para não uhum, contaminar o ambiente. A máscara, o ventilador, máscara, acoplava e muitos toleravam até e toleraram a ponto de conseguir
reverter. Uhum. Mas tentou-se não prolongar tanto essa VNI. A intubação foi um pouco mais precoce nesse vírus, nessa questão. A intubação foi um pouco mais precoce. Então, o paciente chegava no terceiro dia, né? Terceiro dia de sintoma que ainda não está tão ruim. A gente não esperava muito para intubar. Então, se percebia que essa questão da hipoxemia, ou seja, ele não saturava bem com as outras estratégias, não se protelavam muito. 12 horas, 24 horas, ele já estava entubado para tentar reverter essa situação. E o físio, o médico quem intuba, mas é o físio quem vê raio-x, controla a questão da oxigenação, controla a questão da ventilação mecânica, que é bastante difícil ventilar um paciente assim, né? Porque ele tem um pulmão que a gente chama de heterogêneo, tem áreas que estão hiperinsufladas, áreas colapsadas. Mas tem que tomar um cuidado para o pulmão não explodir, e ele tem que abrir. Enfim, não é fácil ventilar. Daria uma nova live a ventilação mecânica em Sim. Covid. Porque eu imagino que cada área do pulmão é como se precisasse de um parâmetro específico, né? Como se a gente precisasse regular o ventilador para cada área de um jeito diferente. Só que isso não existe, né? Exato. É impossível. Então, eu acho que essa doença tem trazido para a gente uma necessidade de se modelar, né? Parece que todo mundo está tendo que se ajoelhar frente a esse vírus, né? O Vinícius até postou uma coisa esses dias, uma frase do Papa, que falava sobre isso, um vírus tão pequeno que faz com que a humanidade inteira se ajoelhe, né? E como a gente tem que olhar para as questões, né, de cada um, de cada situação. Então você vê, é como se um mesmo pulmão precisasse de diversos respiradores, vamos dizer assim, né? Quando isso não existe. Então, até para o pulmão, né? Está precisando. Até o pulmão está precisando se reinventar. Acho que é a palavra que tem mais. Está sendo mais usada nessa fase que a gente está vivendo, né? E uma coisa que me chama a atenção, Dani, você falando, né, desse teu sofrimento, com esses momentos difíceis, eu não posso deixar de comentar que você foi a pessoa que eu citei em alguma outra live que eu fiz, falando da minha gratidão, a pessoa que disse assim para mim, num daqueles dias que eu estava chorando até quase morrer, né? Porque isso aconteceu, é real. Tanto quanto é real eu desmaiar ao entrar na UTI, por exemplo, também é super real. E aí, num desses dias que eu estava chorando até quase morrer, foi até assim, é cômico, né? Para não dizer que é trágico. Mas o Rodrigo, né, da nossa sala, falou assim para mim: Lígia, qual que é a sua dúvida de colocar não na opção de não ser voluntária para atuar com a Covid, né? Você, assim, nós estamos precisando de gente que ajude, né? Não de gente que desmaie, não de gente que atrapalhe, né? E, enfim, eu dei até risada e tal. Mas na conversa com você, nesse período, onde eu estava muito desesperada por todos vocês, né? Você disse assim para mim: Lígia, eu preciso que você esteja inteira. A gente é forte, a gente está acostumado com os bichos. Essa foi a expressão que você usou. A gente está acostumado, toda hora a gente está em contato com um monte de bicho e a gente tira de letra. Eu preciso de você boa para me ajudar, né? Somar na corrente de amor. E Dani, isso transformou a minha vida, sabe por quê? Porque eu tinha uma crença que era assim: se você está sofrendo e eu fico sabendo que você está sofrendo, olha que loucura, mas era uma crença, uma realidade que funcionava, assim que funcionava na minha cabeça. Se você estava sofrendo, cultural, se você estava sofrendo, eu sofria junto
para minimizar a tua dor. Você pode não entender, mas é real que era Não, assim eu que entendo funcionava a minha porque cabeça. eu conheço você, eu sei que é assim. E aí, quando começou a pandemia, que eu falei que eu entrei num sofrimento absurdo, eu lembrava de todos vocês, pensava em todos vocês, e eu sentia dor por vocês, inclusive. Eu imaginava você pensando no Gui, teu filho, você podendo trazer para casa, para o Alexandre, essa mesma sensação que você colocou. Só que você foi tão fofa. Mentiu, né? Também, teve esse ponto. Mas foi uma mentira do bem, que eu queria publicamente agradecer, porque você disse para mim, Lígia, eu preciso que você me ajude, que você esteja bem para me ajudar, e não que você faça parte da dor. Isso mudou a minha vida, porque desde esse dia eu não passei mais a entrar na dor do outro como eu fazia antes. Mas eu já tinha ouvido esse conselho da minha mãe, por exemplo, inúmeras vezes. O Aquiles já tinha me dito isso algumas vezes. Mas foi completamente diferente. Ó, Aquiles aí. Foi completamente diferente ouvir de você naquele momento. Então, eu queria que você falasse do amor que você está trazendo para mim, que você está levando para lá. Como que isso tem sido para você? Como você tem se sentido sendo portadora de luz, portadora de amor por onde você passa? Queria que você dissesse como é a sensação de levar amor para essas pessoas, porque eu entendo que hoje, nessa situação, os pacientes estão em isolamento completo da família. E que imagina, vocês são a família dos pacientes. Vocês são tudo aquilo que o paciente tem, né? Vocês dão suporte, vocês tentam uma comunicação do paciente com a família, vocês dão um respaldo para a família, notícias para a família. Então, me conta. Então vamos lá. Não é muito difícil para mim. Uhum. Ter empatia. Ter empatia não é muito difícil. É algo que, como eu falei, eu faço com muito amor mesmo, sem demagogia nenhuma. Uhum. Mas diferente dos outros bichos até que a gente comentou, que a gente já entrou em contato, como é que eu vou dizer? As medidas foram muito radicais. Sim. Então, eles não recebem visita. Uhum. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de falar com uma mãe super especial que teve uma filha que teve o Covid, que enfrentou. Ela ficou 30 dias dentro de um quarto, isolada com a filha, sem poder trocar. Então, o marido nem podia trocar, nem podia Fazer dar um um pouco de revezamento, carinho. né? Então, não tem revezamento. Né? Uma vez lá, e a pediatria só tem acompanhante porque é um menor, e por lei, Uhum. o menor tem que Uhum. estar acompanhado. Mas eu também pude ver os adultos, né? Eu também Uhum. pude acompanhar esses adultos. Então, o que a gente fazia era sempre... Então, por exemplo, eu teve um exemplo de um senhor que ele queria escrever uma carta. Uhum. Estava no meio da terapia. Ele estava super cansado, com uma máscarazinha no rosto e queria escrever. Falei, vamos escrever. O que o senhor precisa? Eu vi que ali o que eu estava fazendo não era necessariamente o que ele precisava, né? Uhum. Aí eu consegui tirar a máscara, dei um pouco de alívio para ele. Eu falei, o que o senhor precisa? Ele falou, escrever uma carta para minha filha. Eu falei, nós vamos escrever a carta. Sim. Peguei o papel, e essa carta vai chegar. Uhum. Mas você tá me garantindo que essa carta vai chegar? Eu falei, eu tô garantindo que essa carta vai chegar. Ele escreveu a carta. Eu mostrei para ele, eu falei com... Não é concierge que fala, mas né, cada hospital tem um serviço para isso, né? Tá. Aí eu Uhum. chamei esse serviço, conversei, mostrei, essa carta chegou na mão da filha. E a filha, quando teve a oportunidade de vir, trouxe a carta-resposta, né? E eu tive a Tá. oportunidade de ver a carta-resposta. Então, nós fomos família, bate-papo. Então, por exemplo,
A gente conversava muito com ele. Então, por exemplo, durante a terapia, é claro que a gente está ali, como eu falei, né, para reverter, mas a gente acabava ouvindo muito, né, Sendo essa tudo, questão. né? É. Essa da carta foi interessante porque realmente foi um desejo realizado e a gente teve que ter essa sensibilidade para participar. Uhum. Uma senhora que adorava forró, então Das ela já minhas. estava melhor, ela já estava melhor, ela já estava falando um pouquinho melhor, customizada, mas eu estava reabilitando. O primeiro dia que eu pus em pé, eu pus um forró. E a gente dançou um forró. Que demais, Dani! dentro daquele ambiente, mas a gente teve, enfim, teve essa questão. Tiveram desfechos que não foram tão legais e que me Uhum. marcaram, me emocionaram muito. Teve um senhor de 70 anos nesse hospital público, e essa foi difícil de encarar. Ele super claustrofóbico. Então, a gente não sabia, eu Nossa. sabia que o manejo seria difícil para reverter a insuficiência respiratória, que talvez o BiPAP, que é a nossa, antes do tubo, é a nossa escolha, que ele ia sofrer demais. Mas ele Uhum. foi tão colaborativo, ele foi tão perfeito. Eu peguei o plantão 7 horas da manhã, fiquei das 7 a quase 8 horas com ele, colocando, fazendo todas as estratégias, lançando mão de tudo tal, e acabou, infelizmente, falhando. Eu pus a máscara, ele falou, Ixi, peraí. Falhou a conexão da Dani, será? é a minha? Aí, agora voltou. Voltou? Voltou. E aí, por Voltou. fim, ele deixou eu colocar a máscara com toda a dificuldade dele, deixou eu colocar a máscara. Aí não deu certo. A gente tem um tempo para ver se o paciente faz exames para ver Uhum. se o paciente está respondendo ou não. E aí eu fui tirar a máscara, eu fazendo tudo, do catéter até a máscara, eu acompanhando ele mesmo ali, o full time, o tempo todo. Uhum. Com os outros, mas dando prioridade para aquele que eu via que precisava mais do meu trabalho. Aí ele pegou na minha mão e fez Uhum. assim: eu sei que vocês vão ter que me entubar. Eu entendi que vocês vão ter que me entubar. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Então eu gostaria que vocês. Eu fiz tudo que eu podia fazer e vocês fizeram a parte de vocês. Mas, por favor, vamos entubar, tudo bem, mas não me deixa morrer. Não me deixa morrer, Ai, porque eu que tenho difícil. tanta gente, eu tenho tanta gente que depende de mim lá fora. Por favor, não deixe. Enfim, o desfecho não foi legal, né? Uhum. Não, infelizmente, ele acabou não evoluindo bem. Então, esse é um exemplo que me marcou muito, porque foi um desfecho triste e quantas pessoas, né, sofreram Sim. em decorrência desse desfecho triste. Mas a Uhum. maioria, eu digo que os profissionais se colocam, a gente se coloca mesmo. Eu acho que houve uma mobilização de todos para que eles se sentissem menos desamparados, sabe? Sim. A gente tentou É. realmente, tentamos ainda, né, fazer de tudo para que eles não estejam tão desamparados. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho humanitário mesmo, um trabalho de gente grande, é um trabalho de quem sabe a que veio, de quem tem propósito, né? De quem está ali para fazer todas as funções práticas, né? De um fisioterapeuta, mas antes disso, vocês estão ali como seres humanos, né? Acolhendo a todas as necessidades, né? Se aproximando, entre aspas, né? Das pessoas que estão numa solidão tão É. profunda, né? E quando a gente conversou, eu pensei na live, porque eu falei, nossa, meu mundo precisa saber que existem Danis na UTI, né?
Porque é isso, muitas vezes você tem um familiar, você tem um amigo, você tem um conhecido, você tem uma pessoa que você não queria que estivesse passando nunca por aquilo, né? E tem uma população enorme passando por tantos perrengues, tantas dificuldades, né? E saber que tem alguém acolhendo, né? Que nem o Aquiles falou aqui, né? Como a gente é pequeno perto de tudo isso, né? A Val tá falando, um trabalho sendo direcionado por Deus. É isso que eu sinto, que vocês são conduzidos, vocês se colocam como instrumentos de um alcance muito além do profissional, né? E então eu fico pensando como a gente que está aqui em casa, trabalhando em home office, como a gente é privilegiado. Então eu faço a meditação do Tadashi e o Tadashi sempre, todas as meditações, ele diz assim: vamos nos conectar com os profissionais que estão na linha de frente, que não têm a oportunidade de ficar em casa. E eu já falei isso para você, já falei isso para a Carol, já falei lá no grupo da faculdade, falei para minha prima, Ana Paula, que também está na linha de frente. Falei para o Zé, meu primo, enfim, tem várias pessoas que eu sei que estão nessa luta e o que a gente pode fazer daqui é aumentar, como você mesma me pediu, aumentar a amorosidade, aumentar essa força, né? Então eu faço parte de um grupo de Reiki e a gente faz envio de Reiki para o planeta 4 vezes por semana e vocês estão no meu pensamento todas as vezes. Porque vocês precisam de suporte, sabe? Energético, amor, sustentando vocês de baixo para cima, porque vocês são anjos que estão suspensos na UTI. Essa é a minha sensação. E vocês precisam ser colocados dessa maneira. Vocês precisam ser vistos dessa maneira. Acho que se a gente não usa máscara e a gente, com um gesto que é tão simples, né? Não usando, não fazendo esse gesto tão simples, a gente precisa pensar que a gente também está atrapalhando a vocês que estão salvando as nossas vidas, né? Enquanto tem gente E salvando, gente sendo que não tá negligente, seguindo. né? Verdade. Então, a gente conversou outro dia, né? E a gente falou como essa pandemia veio, tipo, pra pôr a bola no chão, né? Foi essa a expressão que a gente usou, que você usou, né? Para falar que pôs a bola no chão para que todo mundo visse, né? Se visse. O ser Então, humano estava precisando refletir, né? precisando refletir e entrar em contato com as suas questões mais delicadas, né? Então, você falou sobre o isolamento e sobre como é ter contato com a gente mesmo, né? Que é isso que esse vírus está pedindo, que a gente olhe para dentro, né? E que ao Autorreflexão. olhar para dentro, a gente olha onde a gente está inserido. Exatamente. Precisava dar uma pausa, né? O planeta estava pedindo uma pausa. Estava pedindo uma pausa e acho que uma das pessoas perguntou, né? Eu fiz abri uma caixinha de perguntas e algumas perguntas vieram. Uma delas foi se tem alguma questão de comportamento, né? Comportamental, social, que faça com que os pacientes tenham uma tendência maior ao agravamento, né? E aí, então, acho que valeria você dizer, né, a tua percepção. Você falou mais das questões de saúde, mas acho que valeria você responder isso. O que eu percebi? Como eu tive duas visões, eu tive a oportunidade de estar no sistema público e no sistema privado. Esses que estavam no sistema privado, eles não necessariamente saíram. Eles, na verdade, foram uma classe que acabou sendo a primeira a pegar. Ela veio de cima, acabou vendo de cima para baixo. Então, muitas vezes o contágio foi
tinha uma senhora que não sabia explicar, por exemplo, como é que, já que ela não saiu de casa, ela tinha a oportunidade de ficar em casa, como é que aconteceu. Então, no mínimo, alguém que não higienizou a mão, teclou Sim, lá o elevador, ela pegou, sim. enfim. Que hoje Uhum, é comunitário, né? Um descuido do uhum, mercado, enfim, não era o caso dela, ela não saía, mas alguém que saiu e que talvez teve descuido. E tive a uhum, oportunidade de ter contato com trabalhadores que não tinham opção de não sair. Senão eles não tinham o que comer, assim, uhum, mesmo. uhum. Sim, Então eu tive esses dois contatos. E o que eu o que eu guardo, o que eu tenho de tudo isso é que tem que ter bom senso. Higiene, ela é muito bem-vinda. Eu acho que isso vai mudar o conceito de muita gente para absolutamente tudo, não é só sim. o Para Covid, sempre, né? não é só do Covid que a gente tem que a gente tem que se preocupar. Né? Então, Uhum, entrando em casa, não andando de sapato em casa, deixando o sapato numa área reservada. Se possível, se você teve contato, tira a roupa, não precisa nem. Segundo eu gosto do doutor Bactéria. Ele falou assim: eu tava lavando roupa igual uma insana. Aí eu fui dar uma procurada. Eu falei, eu vou ver. E ele falou que se eu pendurasse, eu achei interessante, não só ele, os meus amigos infectologistas também, que se eu pendurasse a minha roupa, vamos supor que é uma calça, eu não vou usar uhum, a calça todos os dias, mas duas vezes dá para usar. Se eu uhum. pendurasse essa calça num cabide, se eu tivesse esse cuidado, que eu não precisaria necessariamente lavar, mas que eu Tá. fosse fazer minha higiene necessariamente. Então, assim, Deixa a calça de quarentena. Deixa eu ela acho que ali segurar a onda. Eu acho que é bom senso, eu acho que é um Sim. cuidado que a gente tem que ter em todos os momentos, não só Uhum, por conta da pandemia em si. Ela veio para despertar isso, que a gente não tinha a mesma visão, o mesmo problema, o mesmo, né? uhum, Mas eu acho que isso veio para, na verdade, conscientizar a higiene de um modo geral, né? uhum. Então, foi o que eu disse. Eu tive dois contatos com pessoas que não necessariamente saíram. O isolamento é importante sim. Senão você dissemina mais. Como eu falei, ele dissemina muito Sim, facilmente. Mas é bom senso. Bom senso. E a higiene tá aí pra gente fazer na minha opinião, em todos os meses, anos, em todas as épocas, uhum. eu acho que Para vai sempre mudar um mesmo, pouco. né? Eu acho, e vai mudar um pouco. Você viu que o Japão não foi? O Japão, a Coreia, que eles têm aquela disciplina, eles já usam, eles já têm todo um protocolo de comportamento. Eles não Sim, foram tão afetados, né? Foram afetados, mas se a gente for ver, não teve uma repercussão tão grande por conta da disciplina deles. Eu acho que é sim. disciplina. Quem tá na linha de frente está um pouco mais habituado com isso normalmente. Mas acho que Uhum. isso veio para alertar de maneira mais abrangente aí, para todo mundo tomar Porque no cuidado. fim, é o que você falou, a gente não sabe como cada organismo vai reagir, Isso, né? não E sabe. você falou sobre as questões de outras comorbidades, né? Outras Isso, questões de saúde que já interferem, que são fatores de risco, né? isso. Você falou sobre obesidade. Isso, obesidade, hipertensão, diabetes. A gente teve caso. Cigarro também, né? Deve ser. Os que já têm doença pulmonar crônica, né? Uhum, Asma, os que estão em tratamento, que tem alguma imunodepressão, são imunodeprimidos, né? Então, câncer. uhum, Todos esses são fatores. A idade, a obesidade, a diabetes, a asma, a hipertensão foram os que mais tiveram, e complicação renal também. Então, quem tem um pouco de imunossupressão já, então alguma uhum. doença que ocasiona né, é mais imunodeprimido, e principalmente hipertenso e diabético e obeso. Tá, Esses três grupos tiveram um desfecho bem complicado. Bem tá. complicado. São os E que a Dani, gente tem que preservar mais, né? uhum, E você sabe que você é desse grupo, você tem que se cuidar mais, né? Você tem sim, que se precaver mais que as outras sim, pessoas, né? sim. E é aquilo, né? Quando a gente se respeita e a gente se coloca, né, de um jeito
mais atento, né? Mais Isso. focado nessa disciplina, a gente protege o outro, né? Exato. Eu sempre Exatamente. falei isso desde a faculdade, eu falava, puxa vida, né? A gente vai atender uma pessoa, se é um senhorzinho, ele é avô de alguém, ele é pai de alguém, tio Isso. de alguém, né? Exato. Se é uma criança, é filho de alguém, sobrinho de alguém, irmão de alguém, né? É. Então, se a gente conseguir olhar para o outro como se fosse mesmo alguém querido, né? Alguém A gente querido. já agiria melhor, né? Ou entender que tem alguém que ama. Sim, sim, Alguém ama essa pessoa, mas né? justamente porque no fim é isso. Eu sempre falo, né? A gente está integrado, a gente não é parte, a gente é uma coisa só, né? E, aquilo que você faz afeta em mim e vice-versa, né? E uma outra pergunta que veio, Dani, nesses últimos dias foi como você está se cuidando emocionalmente. Oh, você me ajudou muito, né? Você falou, você começou a live falando que eu ajudei, que eu ajudei. Você não faz ideia do que você me ajudou, né? Eu tive momentos muito difíceis de trabalhar continuamente sem folga, de me ver, enfim, cansada, triturada emocionalmente, fisicamente. E eu comecei a conversar muito com você. Eu falei, Li, eu preciso meditar. Aí você me indicou o Tadashi, me indicou o aplicativo, né? Eu fazia terapia, mas foi antes da pandemia. A gente teve um suporte psicológico muito legal da BP, onde eu trabalho hoje, né? A Tá, Beneficência, ela deu um suporte muito legal, que que teve que bom. ser, que assim, eles às vezes, como no presencial não pode mais acontecer, então eles mandam alguns é, por e-mail, algumas dicas e vídeos. Tá, Então, eu acho que é isso. Mas a meditação, que é algo que eu admiro muito hoje, que eu achava que, não sei se eu consigo, não sei se eu... né? Tá me ajudando demais, assim. Que Às seis bom. horas da manhã, eu tô indo pro trabalho. Eu não posso fechar os olhos no Sim, carro, né? Eu tô dirigindo. você Mas medita meio expediente. só de ouvir, só de ouvir o Tadashi falando, ele fala muitas coisas legais. Então aquilo Sim. já faz o meu dia diferente. Eu também tenho o privilégio de ter uma religião que me acolhe muito. E toda segunda-feira a gente recebe uma mensagem desse grupo. Uhum, Aí eu sempre vou ouvindo essa mensagem. Eu acho que eu me liguei mais na questão espiritual e uhum, mente, né? A questão da uhum. meditação, é o que está conseguindo me equilibrar aí dentro desse caos. Que bom, Dani. Eu fico muito feliz. Nós temos aqui mais alguns minutinhos só de Vamos. live. E eu preciso deixar essa live salva. Não posso perder. E eu acho que eu fico muito feliz de saber que para você também fez sentido a meditação, Claro. Opa. esse acessar as questões de espiritualidade, né? São sempre é sempre um fato, um aspecto, um ponto que faz toda a diferença, né? Sempre foi assim para mim, agora mais do que nunca. É. Né? Eu até estava falando ontem, falei, puxa vida, se como a gente às vezes é pretensioso e imagina que a gente sabe das coisas, né? Eu me transformei tanto nessa pandemia, teve tantos aspectos positivos, apesar desse caos, apesar de tantas dificuldades, apesar de tanta dor e sofrimento, que obviamente eu sei que se alguém tivesse me perguntado a minha opinião antes da pandemia, eu ia dizer, claro que não, não, pelo amor de Deus, manda isso para outro Outro universo, planeta. É. não para gente aqui, né? É. Mas como nada está no lugar errado, né? Não. Essa é a sensação que fica quando a gente se conecta mais com essas questões da espiritualidade, né? E quando a gente olha para dentro. Então, minha Exato. amiga, faça suas considerações finais. Eu acho que de tudo isso que você falou, eu acho que
nada foi à toa, aí sai um pouco da questão cética, saúde, enfim, é uma questão mais crença própria, minha opinião. Eu acho que nada aconteceu à toa mesmo. Eu acho que a gente precisava parar sim para refletir. Porque se eu não sou bom para mim, porque se eu não faço bem para mim, eu não faço bem para ninguém. Então eu acho que essa autorreflexão, essa coisa do, puxa vida, eu tô me fazendo bem, bom, eu não tô me fazendo bem, e além de não me fazer bem, eu não tô fazendo bem pro outro, né? A questão comportamental da higiene, eu acho que foi positiva. Eu acho que foi Sim, positiva. sem dúvida. Não foi só o Covid que a gente deixou de trazer para dentro de casa. Uhum. E de tudo isso que a gente conversou, é para mim um grande prazer falar da fisioterapia e da minha atuação, que é algo que eu faço com muito amor. Então, o que eu posso deixar se você puder fazer uma escolha, escolha aquilo que você de fato ama, né? Porque a vida já tem esses obstáculos, todos esses, né, é tão difícil. E se a gente pode escolher algumas coisas na vida, como a nossa profissão, né? Que escolha, que faça o que gosta, não importa se enfim, pode Qual a ser isso, profissão, pode ser, né? exato, eu acho que fazer com amor, né? E repensar se você está fazendo o que você faz com amor. Se não é com amor, então dá uma Dá uma checada. pena aí e falar, ó, talvez eu não esteja no caminho certo, né? Fazer tudo com amor. É isso. Ai, gente. Fala se não é bom, gente. Fala pra mim se não é uma delícia ter uma amiga dessa aí. Ó o Rô aí, ó. Ai, gente, que Ai, gostoso. ó. Dani. Olha lá, chegou. Ah lá. Olha, ele chega para fazer assim, ó. Tirar um cochilo ali rápido. Rodrigo, a gente já falou, eu já contei que você sugeriu que eu pusesse não na opção para não me Do Ministério da oferecer para prestar serviço, porque eles precisavam de gente para ajudar, não gente para criar demanda, tá? Isso. Então, se você chegou só agora, sua orelhinha já devia estar queimando aqui, ó, amigo, de um Há tempo, muito tá? tempo. Tava trocando umas fraldas. Então, Dani, obrigada de todo o meu obrigada a coração. você Eu te amo. Mas também. assim, só não amo mais porque não cabe. Ah, Parabéns pela profissional que você é. Parabéns pelo ser humano que você é. E muito, muito, muito obrigada por ter tido a cara de pau de vir aqui fazer essa live comigo. cara de pau mesmo. Cara de pau, que a gente é cara de pau. A gente é cara de Um pau. beijo enorme, te amo. Gente, Também. obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela companhia, foi uma delícia. Um beijo. Um beijão. Beijo, Dani. Obrigada. Obrigada a você.